impedido de ter filho. Olha, pega a minha escrava, quem sabe a gente pode ser edificada por ela. Uma egípcia, entendeu? Por isso que Deus levou em conta a incredulidade deles. Mas dessa vez, voltando agora na parte que Deus fez a promessa para Abraão, aí aconteceu o que aconteceu. Mas agora no futuro, quando Abraão foi oferecer Isaac, ele já estava experiente. Ele viu que Deus era poderoso. Abraão, irmãos, o nosso pai, também aprendeu que Deus trabalha com o intelecto. Sabe por quê? Porque Deus fez essa promessa para Abraão. Deus trabalha com o nosso intelecto, com o nosso pensamento, meditação e com a nossa paciência, gerando fé em nós. Mas Deus não impediu Abraão de ter um filho com a escrava. Mas Abraão tinha que ter meditado. Se fosse para Abraão ter um filho com a sua própria vontade, por isso que é nascido da carne, por isso que Paulo fala que é nascido da carne. Se fosse para Abraão ter um filho da sua própria vontade, aí não precisaria dele se queixar com Deus. Mas quando ele se queixou com Deus e Deus falou, Abraão, você vai ter um filho. Não tinha Agar na vida de Abraão, tinha só Sara. Era a Sara que Deus estava se referindo, mesmo ela sendo estéril. Sabe o que aconteceu? Eles foram incrédulos por causa do tempo, que Deus também levou em conta, mas aí Deus mostrou ainda mais o seu poder, porque Sara já era estéril. Abraão com 75 anos, Sara aproximadamente com 74, porque eu acho que eles têm um ano de diferença, né? Então, ela era estéril já, mas agora se passaram 25 anos. Então, dessa vez, além de Abraão estar com o ventre amortecido, já ser velho, em idade, não podendo ter mais filho, Sara, além de ser estéril, era velha. Então, Deus mostrou ainda mais o seu poder. E é daí que viria Cristo. Pode ver que Cristo sempre vem do impossível. Rebeca também era estéril. Raquel também era estéril. Então, o nosso Senhor, ele vem da linhagem da fé, da linhagem do impossível, aonde o homem não pode, mas Deus pode. Por isso tem que ser meditada a palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Deus programou tudo e falou, Abraão, oferece o teu único filho no monte que eu vou te mostrar. Deus sabia que da onde Abraão estava até chegar ao Monte Moriá, demoraria 3 dias de viagem. Porque diz a Escritura que ao terceiro dia, Abraão chegou, olhou para o monte e disse assim para o seu servo, fica aqui, eu e o menino, nós vamos subir adorar a Deus e voltaremos. Quando Abraão disse isso, Abraão não pensou, eu acho que Deus vai mudar de ideia ali em cima. Deus vai mudar de ideia, ele não vai falar para oferecer meu filho e eu vou voltar com meu filho de volta. Sabe por quê? Porque diz a Escritura que Abraão pegou o cutelo para sacrificar Isaac. Se Deus não para Abraão ali naquele momento, ele ia oferecer Isaac. Tiago viu essa parte tão claramente que Tiago disse, Abraão estava mesmo para oferecer Isaac. Ou seja, Abraão ofereceu Isaac no altar. Deus que impediu, mas na mente de Abraão, no coração dele, ele teria oferecido. Quando o escritor de Hebreus viu isso, ele falou, olha só. Ou seja, pela Escritura, Deus deu ao escritor de Hebreus os pensamentos do coração de Abraão naquele momento. Porque a palavra de Deus penetra todos os lugares, até o mais fundo da alma, dividindo a alma do espírito, juntas de medulas. Então, o que aconteceu? O que o escritor de Hebreus escreveu naquela carta foi uma revelação muito grande da Escritura que vem por intermédio da meditação. Porque olha o que o escritor de Hebreus disse. Ora, sendo dito para Abraão, Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência. Diz que ele creu que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dos mortos. Porque o escritor de Hebreus somou várias coisas aí. Primeiro, ele viu que Deus, antes de pedir para Abraão oferecer Isaque, Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Deus prometeu. Abraão tinha que crer nisso, ou não. Se ele falasse, Senhor, não vou oferecer Isaque, isso era dúvida. Mas como Abraão ofereceu, ele quis oferecer Isaque, então no coração de Abraão passou o seguinte, eu vou oferecer o meu único filho, mas Deus vai ressuscitar ele dos mortos. E eu vou voltar com ele. Porque ele foi mesmo para sacrificar o seu filho. Entendeu? Então quando o escritor de Hebreus olhou isso, ele falou, meu Deus, olha, sendo dito para Abraão, Abraão, Isaque será chamada a tua descendência? Ele creu que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dos mortos e em figura o recobrou. Porque o escritor de Hebreus viu
que Deus fez uma figura ali com Abraão. Era o terceiro dia, era como se Isaac tivesse morrido no coração de Abraão, naquele mesmo dia que Deus falou: oferece Isaac a Abraão. Aquele dia, já o coração de Abraão, imagina? Por isso que Deus falou em Gênesis 15, não temas, eu sou o teu escudo. E vocês sabem que a fé está relacionada com o escudo, não é? Então o escritor de Hebreus entendeu, irmãos, a revelação. Entendeu que no coração de Abraão, ali naquele terceiro dia, ele estava crendo que Deus era poderoso para ressuscitar a sua descendência dos mortos. Olha a fé de Abraão. Abraão foi justificado por quê? Porque ele fazia sacrifício pelos pecados? Não. Porque ele guardava o sábado do sétimo dia? Não. Porque ele tinha reza da Torá oral? Ele tinha aquela reza passada por tradição? Não. Deus chegou para Abraão um dia e falou: Abraão, se você guardar os meus sábados, se você fizer aqueles sacrifícios que eu mandar você fazer, você vai ser justificado, você e a tua descendência. Deus falou isso? Foi esse o acordo de Deus com Abraão? Veja, irmãos, que não foi esse o acordo que Deus estabeleceu com Abraão, a fim dele ser justificado, ele e a sua descendência. É por isso que Paulo escreve certas coisas em Romanos 4 e certas coisas em Gálatas 3, 4, que tem que ser somada uma epístola com a outra. Em Romanos 4, Paulo destaca a justificação de Abraão, né? Que seria a nossa fé, que nós teríamos que ter a mesma fé de Abraão para ser justificado. Em Gálatas 3, 4, Paulo fala que a lei que veio 430 anos depois da promessa não pode anular a promessa, porque a justificação foi dada pela promessa e não pela lei estabelecida no Sinai. Por muitos judeus messiânicos, não todos, mas por muitos não entenderem isso e não ligarem para isso, existe hoje o judaísmo messiânico. Não estou dizendo que todos creem assim, que todos estão errados, mas muitos irmãos estão errados nisso. Tem que explicar Romanos, Gálatas e não passar batido sobre isso. Então deu para entender, irmãos? Foi assim que Abraão foi justificado, porque ele acreditou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, nosso pai, a sua descendência, ao terceiro dia. Nós não somos justificados se cremos que Deus ressuscitou seu filho ao terceiro dia? Essa é a fé de Abraão. Por isso que a Escritura declara que Abraão chegou lá no monte, olhou para o monte ao terceiro dia e falou o que falou. Aquele terceiro dia não está ali de enfeite, é para a gente meditar e relacionar com a ressurreição de Cristo, do Filho de Deus, e com a justificação que estava proposta em Abraão. Paulo não fala com todos os detalhes disso em Romanos 4, mas se você meditar, você vai ver que Paulo tinha isso na mente. Ele fala: nós, os que cremos que Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. A mesma fé de Abraão. Entendeu, irmãos? E aí tem um segredo aí. Isso que Deus fez com Abraão, todas essas promessas, essa justificação, que Deus fez com Abraão, também Isaac, Jacó, isso não está escrito no livro da lei? Lei, no hebraico, é instrução, não só no hebraico. No português também. Uma lei serve para instruir. Se está escrito no livro da lei, então é lei. Esse evento com Abraão é uma porção da lei que veio e foi escrito um pouquinho antes dos eventos estabelecidos no Sinai, que também faz parte da lei. Só que o que houve no Sinai veio por incredulidade. Não vou poder falar agora, mas aquilo que houve no Sinai foi por incredulidade, não foi por fé. Agora, o que ocorreu com Abraão foi por fé, e essa é a lei da fé. Pode verificar isso, irmãos. Um pouquinho antes de vocês lerem Romanos 4, quando Paulo vai falar claramente da justificação de Abraão e da nossa justificação na fé de Abraão, um pouquinho antes de Romanos 4, ele fecha o capítulo 3, dizendo assim para nós, né? Fechar o capítulo 3. Ele não escreveu assim com o capítulo, mas ele fecha o capítulo 3 falando que em Romanos 3, verso 27, Paulo fala que a lei da fé exclui todo motivo de jactância. Jactância é se gloriar. Paulo fala, jactância é excluída. Por qual lei? Das obras? Aí ele apontou para a antiga aliança. Das obras? Não, pela lei da fé. E aí no capítulo 4 ele vai explicar o que é a lei da fé. É lei da fé porque está escrito na Torá, faz parte da lei, só que é uma porção da Torá que veio antes do Sinai. Então Deus estava sugerindo uma meditação em todo o livro da lei. Entende? Então o que acontecia com os fariseus do tempo de Paulo? Eles liam a Torá só do Sinai para frente e não liam do Sinai para trás. E Paulo está falando, peraí, o que está escrito com Abraão também é lei. A lei que foi dada no Sinai por intermédio de Moisés não anula a promessa que foi feita a Abraão. A promessa faz parte da lei também. Entendeu, irmãos? Então, para concluir o vídeo e para fazer uma conexão com o começo do vídeo,
Tudo isso faz parte da fé que o Senhor nos deu. E tudo isso foi por amor. O amor de Cristo excede todo o entendimento. Está na frente o amor de Cristo. Porque foi pelo amor que Ele deu para nós todo esse entendimento. Não foi pelo entendimento que Ele nos deu o amor dele. Sabendo de tudo isso, irmãos, conhecendo plenamente o Filho de Deus, graça e paz vão nos sendo multiplicadas, porque nós vamos se desviando dos erros do judaísmo. Porque aí, irmãos, a gente tem um equilíbrio, sabe? A gente vai dando uma desequilibrada para a esquerda, para a direita, né? Tem os erros do judaísmo, né? Congregação Nova Israelita, agora é mais Shabat, né? É mais Yeshua, estourar, né? Tem que guardar a lei, né? Fazer a festa do Sukkot em casa, né? Comprar barracas. Mas antes era o quê? Antes era Cristo, era o fim da lei, né? Nós não somos justificados pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não justificam o homem, e sim a graça. Antes era isso, irmãos. Então o que a gente consegue contemplar aí? Um desequilíbrio. Não é verdade? Porque antes do equilíbrio, vem o desequilíbrio. Mas uma hora, irmãos, ela vai se equilibrar. Ela fica desequilibrada por um tempo. Ela cai para a esquerda, judaísmo, aí vai para a direita, evangelicalismo, aí vai e volta, e vai e passa anos, mas uma hora ela se equilibra. Uma hora ela se estabiliza em Cristo. Ela vai ver que existe erro dos dois lados. Ela vai discernir que existe acerto dos dois lados. Entendeu? Então é isso aí, irmãos. E agora que vocês já sabem, graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Você já faz parte desse canal? Você já está inscrito no meu canal? Eu queria que você fizesse parte desse canal, se inscreva no canal. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, isso vai ajudar bastante. E se der, compartilhe esse vídeo no Face para outras pessoas assistirem esse estudo também, ok? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e que a gente possa andar nos passos de Abraão, meditando na palavra de Deus todos os dias.